bancos, tais como despesas operacionais dos bancos, a maioria de nós pode continuar com os pagamentos enquanto cresce o fornecimento do dinheiro. Contudo, se o fornecimento do dinheiro para ou o total da dívida decresce, o dinheiro torna-se mais difícil de ganhar devido à sua escassez. E as despesas fixas começam a ser mais difíceis de pagar. Para aqueles que estão muito endividados, a escassez de dinheiro pode se tornar uma catástrofe. Execuções bancárias, falências, falhas bancárias, resgates governamentais. Vende-se. A economia do mundo inteiro depende do consumidor. E, infelizmente, os efeitos psicológicos da queda dos ordenados e dos preços aceleram o processo muito rapidamente, porque os mutuários, incluindo os grandes negócios, não têm confiança que possam pagar os empréstimos. Por isso, eles nem sequer fazem pedidos de empréstimos. E sem novos empréstimos para substituir os antigos empréstimos, a escassez do dinheiro piora muito rapidamente, resultando em menos número de emprego e menos poder de compra. Mesmo numa altura em que existem muita abundância dos recursos e capacidade produtiva, esse espiral matemático resulta inevitavelmente em execuções bancárias em massa. Os preços mergulham porque ninguém quer gastar o seu dinheiro. Encolhendo os valores, destrói o valor das garantias dos empréstimos, fazendo com que os bancos tenham perdas enormes. Alguns deles até fecham as portas. Os consumidores e as empresas perdem a confiança. Depois segue-se o colapso econômico e social. E essa espiral desastrosa não se pode inverter a não ser que o governo crie novo dinheiro ele mesmo, ou se endivide profundamente com os bancos privados para conseguir criar dinheiro novo o suficiente para reorganizar e rejuvenescer a economia. O exemplo mais conhecido disso é o crash da Bolsa de Valores. A queda psicológica do colapso de Bolsa de Valores resultou na diminuição dos pedidos de empréstimos, e por isso existe muito menos dinheiro novo. A Reserva Federal não fez nada para corrigir o resultado da deflação. E o fornecimento de dinheiro já se tinha reduzido e inúmeras pessoas foram despejadas das suas casas, porque deixou de existir o dinheiro para elas pagarem as hipotecas. E então Franklin Roosevelt tornou-se o presidente dos Estados Unidos. O novo acordo de Roosevelt era basicamente restaurar o fornecimento do dinheiro para restaurar a economia. Para compensar a escassez de dinheiro, Roosevelt pediu emprestado ao sistema bancário privado. As fábricas começaram a contratar de novo, mas somente quando chegou a guerra é que se aumentou o fornecimento do dinheiro para fazer o que fosse preciso para ganhar a guerra. Se você não está conseguindo entender tudo, eu peço que você volte os trechos dos DVD em que nós passamos para que você veja de novo e possa entender claramente. E o que nós vimos e aprendemos neste último segmento é que os bancos não têm interesse nenhum em pegar os bens, as propriedades das pessoas em troca de pagamento, porque esses bens têm um valor muito menor do que aquilo que esse trabalhador ganharia trabalhando para poder saldar a dívida em si. Então, para o banco não é negócio que o trabalhador não pague a dívida e que ele pegue os bens do trabalhador. Apenas fazem isso para dar exemplos e para fazer medo nas pessoas, para que as pessoas paguem as dívidas. Porque o bom para o banco é que as pessoas trabalhem mais ainda para pagar essas dívidas. Só que quando vai pagando-se as dívidas, essas promessas de pagamento que geraram dinheiro a partir do nada, elas vão sendo extintas. Então, se mais pessoas pagarem e menos pessoas pegarem emprestado, os bancos vão à falência. Se mais pessoas não pagarem e os bancos tiverem que fazer a hipoteca, pegar os bens das pessoas, vai ser pior ainda para os bancos. Então, para os bancos, o grande negócio é que mais pessoas, cada vez mais pessoas, venham pegando empréstimos e dando ao banco uma promessa de pagamento, que para o banco vale como dinheiro. E o banco vai cada vez mais jogando dinheiro que não existe na sociedade. E quem sofre com isso, na verdade, é o próprio planeta e as pessoas num todo, porque esses dinheiros das promessas de pagamento, eles foram gerados a partir de produtos que foram extraídos do planeta, como ferro, como alumínio, como plástico, como tudo aquilo que o planeta nos dá. E esse dinheiro também que não existe diluído na economia, aumenta a oferta de dinheiro. E a oferta de dinheiro desvaloriza o próprio dinheiro, porque quanto mais dinheiro tem, menos valor o dinheiro tem. Então há todo um controle para que não saia, não escapa desse controle. Agora, as leis inclusive respaldam
esse dinheiro todo que é criado a partir do nada. E o nosso vídeo que nós assistimos mostra então que não há uma parte prejudicada visível, porque quem pegou o empréstimo, quem pagou com o empréstimo que pegou, todos que fizeram parte dessa transação em números na tela do computador ficaram felizes e satisfeitos. Mas a sociedade no todo vai sofrer, porque vai ser mais dinheiro na sociedade e mais dinheiro representa menos poder aquisitivo. E quando esse equilíbrio que eles conseguem segurando, quando escapole desse controle, e as pessoas passam a não mais pegar emprestado, porque as pessoas não sabem se vão poder pagar e ficam com medo de pegar emprestado, é pior ainda para os bancos, porque tende a economia mundial nesse momento ir para o ralo. E quando isso acontece, preste atenção, quando isso acontece, de que as dívidas ou são pagas ou então são hipotecadas, são pegos os bens de consumo das pessoas para pagar as dívidas. Quando isso começa a acontecer em grande escala e menos pessoas vão buscar dinheiro no banco, ou seja, o processo de empréstimo e de fabricação do dinheiro a partir do nada para de crescer, aí existem duas alternativas, dois caminhos. O primeiro caminho é o próprio governo. Já que as pessoas não estão pegando empréstimo e fabricando dinheiro a partir do nada, o próprio governo vai e pega esse dinheiro emprestado. E aí, claro que quem paga também esses empréstimos somos nós, com as taxas de juros, com os impostos, com tudo altíssimo, que nós já acostumamos a pagar. E cada vez tem que criar mais impostos, cortar 13º e fazer tudo o que puder para poder fazer com que a economia não desande no planeta. Esse é um caminho, o governo pegar dinheiro emprestado. Isso você viu no exemplo aí do Roosevelt, na queda da Bolsa de Valores de 32, na recessão de 32. Ele pegou dinheiro emprestado. Mas o grande problema mesmo só é resolvido pelo segundo caminho. O primeiro caminho é o governo pegar dinheiro emprestado. O segundo caminho é a guerra. Mas por que a guerra? Porque a guerra gera muito lucro para os banqueiros. As guerras criadas no mundo até hoje, todas elas, sem exceção, as duas grandes guerras mundiais e todas as menores guerras que foram criadas e que existem, nunca houve um dia de paz no planeta. Todas elas foram criadas pelos banqueiros, em troco de dinheiro. E hoje, como a economia mundial está indo a pique, nós temos apenas 5,7%, aliás, 4,7% de dinheiro de verdade, que dinheiro que você sabe é isso aqui, apenas 4,7%. O resto todo é esse dinheiro que foi diluído na economia, o dinheiro que não existe, criado a partir da dívida. E como nós estamos quase que 100% sem dinheiro, já estamos com 95,3% de dinheiro falso, que não existe, e 4,7% de dinheiro, apenas 4,7% de dinheiro de verdade, está na hora de fazer gerar dinheiro. E para fazer gerar dinheiro, só tem um jeito, mais fácil, mais rápido e mais lucrativo: a guerra. Foi o dinheiro gasto na Guerra Mundial que acabou com a Grande Depressão. A guerra também causou milhões de mortos a nível mundial e levou a um novo confronto hostil internacional do poder, com a corrida às armas, escalada das mortes e limpeza da transformação social e tecnológica. O Estado da Segurança Nacional. O ciclo da explosão e quebra da economia é normalmente chamado de ciclo do negócio, como se fosse um acontecimento natural, como o ciclo da água ou do carbono. Esses ciclos naturais são no final dirigidos pelo Sol. Mas o que é que dirige o ciclo dos negócios? Essa é a resposta: o fornecimento do dinheiro. E como vimos antes, o fornecimento de dinheiro depende dos empréstimos. Vamos então ver o que se passa durante a vida de um empréstimo individual. Já vimos que o crédito bancário não é nada mais do que a promessa de pagamento do banco, que o banco criou nos seus livros para equilibrar a promessa do pagamento que recebeu do mutuário. A promessa de pagamento do banco normalmente é utilizada para adquirir um bem ou um serviço real e é permitido circular, facilitando as trocas de bens e serviços. Este meio de troca atualmente é feito por esse dinheiro de promessa de pagamento, que é muito utilizado por ser muito útil e flexível.
Contudo, como não é criado dinheiro para o pagamento dos juros, cria-se automaticamente uma situação impossível. Ou seja, se os mutuários tivessem que pagar todos os juros ao mesmo tempo, eles tinham de lutar, porque não existe dinheiro suficiente para pagar o total de todas as dívidas existentes. A percentagem necessária para pagar os juros em dívida seriam fáceis de calcular.